Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam confortáveis e seguros no lar de vocês e vamos dar sequência ao programa da nossa disciplina de gestão de marketing, falando agora no 18º encontro remoto sobre preços. Preços é um dos pilares do sistema dos 4Ps e uma das estratégias importantes de marketing para qualquer organização empresarial. Qualquer profissional da área de marketing, qualquer profissional que trabalha na comercialização de produtos sabe que a precificação e a forma e as condições de pagamento estabelecido por uma organização empresarial para os seus clientes são importantíssimas para o êxito comercial. E é preciso realmente ter muito cuidado e estar em sintonia com a evolução do produto no mercado. Como nós vimos nas aulas anteriores, o preço é um dos componentes do chamado marketing mix, o sistema dos 4Ps. É um dos pilares estabelecidos e que precisa estar em harmonia com os demais, notadamente com o produto. A coisa começa mais ou menos assim. O produto é criado, é concebido a partir da identificação das necessidades, desejos e características do cliente, o chamado perfil do cliente, que vocês conhecem no chamado projeto cliente. A partir daí o produto é elaborado, concebido. E o preço tem que estar em sintonia com o produto, tem que estar em harmonia com o produto. Não podemos imaginar um produto classe A com um preço muito baixo, né? O consumidor certamente vai desconfiar da qualidade do produto se o produto não tem algum defeito, né? Também não podemos imaginar um produto classe C com um preço lá em cima. Obviamente não vai estar em sintonia com o perfil e com as condições de pagamento do cliente. Então tem que haver uma harmonia, uma articulação entre cliente, produto, preço, a comunicação com o mercado e o processo de distribuição. É isso que a gente chama de composto de marketing. Pois muito bem. Segundo J. Conrad Lewson, um dos especialistas em marketing mix, em estratégia de marketing, vejam bem, 14% dos consumidores decidem as suas compras baseando-se exclusivamente no preço. Computa-se no preço não apenas o valor monetário de um produto, mas tudo aquilo que o consumidor tem que sacrificar para adquirir um bem. Ou seja, quando o consumidor averigua o preço mentalmente, ele faz aquela análise custo-benefício, né? O quanto ele vai desembolsar para adquirir aquele bem ou serviço e qual é o retorno que ele vai ter, né? Qual é o ganho que ele vai ter. Eu imagino que todos vocês procedam dessa forma na hora de comprar qualquer bem. Seja um tablet, seja um smartphone, seja um relógio, seja uma calça, um tênis, né? Um carro. Por que não um carro? Uma moto, né? Então a gente faz aquela analogia, aquela análise custo-benefício. O produto, o que nós vamos obter, né, com a conquista daquele produto, né, em termos de satisfação, de qualidade de vida, de bem-estar, né, e o sacrifício que nós vamos ter para desembolsar uma determinada importância financeira para adquirir aquele bem. Mas vejam bem, no composto de marketing, o preço é o único item gerador de receitas. O que eu estou dizendo? Que na produção dos bens, no processo de distribuição ou de comunicação, só envolvem despesas. O único item, a única etapa do processo, a única etapa das estratégias de marketing que vai angariar recursos financeiros para a empresa é o preço, é a receita, são as vendas, né? Por isso deve ser analisado com bastante atenção. É muito importante também entender que a estratégia de produto, um produto para ser elaborado, às vezes passa um ano para ser elaborado.
Olha o caso das vacinas agora, né? Recentemente, que não é esse processo de pandêmico que nós estamos vivendo, né? Muitas vacinas, né? Muitas farmacêuticas passaram basicamente um ano fazendo testes em laboratório para lançar um produto no mercado. A estratégia de comunicação também envolve, além de custos, qual a mensagem adequada ao cliente, quais os veículos de comunicação, a estratégia de distribuição que envolve a logística de transporte, de acondicionamento do produto e de distribuição também são estratégias que normalmente demandam um certo tempo. Já o preço é dos quatro pilares, é o único que pode ser modificado dia a dia, dependendo, obviamente, da evolução do produto no mercado. Por isso é que a estratégia de preço ela é cada vez mais importante no êxito comercial da venda, né, de qualquer bem ou serviço. Bom, a definição dos preços, eu já disse isso, é muito importante para o êxito comercial, para o êxito de venda e para o atingimento dos objetivos mercadológicos das organizações empresariais. No entanto, não é um processo tão simples, embora, como eu já disse, em relação aos demais pilares do composto de marketing, tem duas características fundamentais: a flexibilidade e, pelo fato de estar associado a vendas, intimamente associado à venda, ser daqueles pilares do composto empresarial o único que se traduz diretamente em receitas. Mas é um processo complicado, complexo e que requer muita atenção dos homens de marketing e da área comercial. Mas vamos falar aqui sobre as referências mais importantes na definição do preço de um produto. O primeiro, e diria que tem um vínculo com todos os demais, é a questão da própria política de preço da empresa. Se a empresa trabalha com um segmento classe A, segmento de poder aquisitivo mais elevado, os preços praticados pela empresa normalmente são mais elevados. E assim vai de acordo com o segmento que a empresa atua, com o tipo de produtos, de bens e serviços que ela comercializa, né? Se é para um segmento classe B, C, D ou E, a política de preços da empresa está voltada para o perfil do cliente que ela tem. E nesse perfil do cliente, além de hábitos de compra, de estilo de vida, tem também o poder aquisitivo, o nível de renda do cliente. Um dos itens também que normalmente se leva em consideração é o método de determinação de preço. Um deles, um dos mais importantes e muito utilizado, é aquele que envolve custos, na fabricação do produto, os custos diretos, os custos indiretos, as despesas administrativas, as despesas financeiras. Então a empresa totaliza tudo isso e define uma possível margem de lucro. Então, digamos, só a título de exemplificação, que os custos de fabricação, os custos operacionais, as despesas fixas, as despesas administrativas, as despesas financeiras, as despesas de comercialização, tudo isso totaliza R$100. E a empresa quer ter, supostamente, uma margem de lucro de 30%, ela vai, sobre os R$100, ela estabelece o que? Mais 30. E o preço de mercado vai ser, em tese, 130. Então, é um método de determinação de preço, que eu confesso a vocês que é cada vez menos utilizado. Porque uma coisa é o que a empresa quer, a outra coisa é como o mercado efetivamente funciona. Um item importante também, muito utilizado, principalmente pelas grandes empresas, aquelas que têm um poder de fogo muito grande, são os preços
para desestabilizar a concorrência. E um exemplo que me veio à cabeça agora, eu sou de uma cidade do interior do Piauí, na realidade eu nasci aqui, mas a minha esposa e a minha mãe são dessa cidade. E nesta cidade tem um comerciante que atua em vários segmentos. Um deles são os postos de combustíveis. Ele tem 3 postos na cidade. Recentemente entrou um concorrente. E o que ele fez? No momento que entrou o concorrente, ele reduziu consideravelmente os preços praticados no mercado. E manteve realmente com preços bem abaixo. E o concorrente aguentou um mês, né? O concorrente teve que baixar o preço também, para poder ser competitivo. Um segundo mês, um terceiro, um quarto, e aí a gente foi percebendo que o competidor já não tinha a mesma condição. Chegou um momento que ele saiu do mercado. E aí, diante dessa nova realidade, sem a concorrência, aí o que o comerciante fez? Elevou novamente os preços dos combustíveis. Então ele estabeleceu um preço competitivo para desestabilizar a concorrência. E os grandes fabricantes também fazem isso, né? Isso não aconteceu só no município que eu recentemente falei, né? São preços realmente para fazer com que o competidor não tenha condição. Aquele competidor que tenha uma estrutura obviamente menor. Vocês podem até pensar, isso é desumano. Eu diria para vocês que isso faz parte da lei de mercado, da competição. Muito bem, existem também preços para produtos sazonais. Um exemplo que me veio à cabeça agora é a questão da rede hoteleira. A gente sabe que nesse momento de pandemia as coisas estão realmente muito confusas, mas vamos nos abstrair dessa situação de pandemia. Todo mundo sabe que Luiz Correia é uma cidade praiana, né? O litoral do Piauí tem 66 quilômetros e é uma cidade turística, em que o fluxo turístico, né, a taxa de ocupação hoteleira se dá em grande parte nos feriados, final e início de ano e mês de julho. Quem foi Luiz Correia, por exemplo, em março, abril, maio, junho, né, agosto, setembro, que não seja em período de feriado, um feriado de final de semana, a taxa de ocupação hoteleira é muito baixa. Mas os hotéis, eles têm custo, independente de ter turistas ou não, de ter hóspedes ou não, né? Custos de energia, custo com o colaborador interno, né, com seus funcionários, os impostos, tem uma série de custos. Então, para ter um mínimo de ocupação naquele período mais difícil, se vocês observarem, os preços dos apartamentos estão lá embaixo. É uma forma de atrair cliente. Então, esses preços de produtos sazonais, eles são muito menores em períodos em que a demanda é menor. Bem, eu vou dar uma pausa aqui e continuar na próxima videoaula, tendo em vista que pela plataforma Google Classroom nós temos 15 minutos para cada videoaula. Estaremos rapidinho voltando a este assunto.